Então, a última aula foi compasso composto, não é isso? Foi. Aí, eu estou usando como referência a base 4. Então, só para a gente fazer uma revisãozinha, né, antes de eu terminar de falar sobre o compasso composto. Na última aula eu falei assim, os compassos simples, eu tenho os pulsos em cima, não é isso? O número em cima se refere a quantas notas eu tenho no compasso, não é isso? São 2 notas, 1, 2. E aí eu estava subdividindo em valores múltiplos de 2 ou 4, né? Então, contando, por exemplo, 2 tempos, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, né? Que aqui os múltiplos são de 2, 4, 16 e assim por diante. E como é que era o compasso composto? Quem lembra? Quem estava no último aula? Você estava no último aula? Vamos ver. Só vocês dois estavam. Os simples são múltiplos de 2. Os simples são múltiplos de 2, porque assim, quando a gente... aqui eu já estou vindo de uma aula, eu expliquei assim, basicamente, resumindo a forma de compasso, que o que vai interessar em termos da prática musical é sempre o número de cima da fórmula. Por quê? Porque ele se refere a quantas notas vão contar no compasso. O número de baixo é o tipo de nota. Então eu vou ter lá, vou até colocar aqui, para a gente lembrar. O tipo de nota 1, o tipo de nota 2, o tipo de nota 4, o tipo de nota 8, o tipo de nota 16, o tipo de nota 32. Então, assim, o número de cima da fórmula, ele pode ser qualquer número, basicamente. O número de baixo tem que ser necessariamente referente ao tipo de nota que vai ser escrita. O número de baixo, ele entra na questão de leitura de partitura e escrita. Ele não é tão determinante na prática musical sem partitura. Tá? Agora isso daqui sim. No caso eu estou usando esses 3 valores, aqui em cima pode ser qualquer valor. Eu estou usando esses 3 valores, por quê? Porque vão ser os valores básicos do Pozzoli. Tá? Quando a gente for fazer os exercícios de leitura, a gente vai, no compasso simples, usar esses aqui, e no compasso composto, os do lado. Tá? Eu vou explicar hoje mais um pouco mais aprimorada aqui na explicação. Bom, então se eu tenho um 2x4, o que isso quer dizer? Quer dizer que a minha base da contagem do tempo vão ser 2 notas do tipo 4. Se eu tenho a base 4 com 3 notas, né? 4 notas. Ok? Isso aqui. Agora, na prática, o que acontece? Quando eu tenho o compasso 2x4, eu tenho o feeling 2x4. 1, 2. 1, 2. Mas às vezes a partitura, ou a gente ouvindo a música, a gente não tem um pulso na execução da peça. Percebe? Deixa eu ver esse negócio aqui. Então, às vezes eu tenho
uma peça que é 2, 1, 2. Vou botar isso aqui, ó. Você não sente o pulso na peça. Você sente quando você vai interpretar, né? Ou quando você está ouvindo, você pode pegar a fórmula como base para sentir o ritmo. Falei isso na semana passada, não falei? Até dei exemplos aqui, que foi como eu terminei, que às vezes eu tenho tercinas, aquela coisa das quiálteras, né? Eu vou chegar na quiáltera hoje também. Vamos falar um pouquinho mais. Bom, se aqui eu tenho duas notas do tipo 4, eu continuo com essa regra, que eu vou ter 6 notas do tipo 8. Só que acontece o seguinte, no compasso composto, a minha base de contagem, ela é a nota pontuada. Tá? O que é a nota pontuada? Eu falei semana passada, né? A nota pontuada é o valor da nota mais a sua metade, é isso? Assim que eu expliquei? Então, por exemplo, uma semínima pontuada é a semínima mais cocheia, ou uma ligadura entre elas, né? Pegaram isso? Não, tá muito bonito. Você faz o que mesmo aqui no curso? Eu faço cavaquinho, mas... Cavaquinho? Já fez aula de teoria alguma vez ou não? Nunca. Você tá falando grego? Tá total, né? Total. Eu aqui só faço aula de conversa. Sim, só para sentir a vibe. É isso, é só para... Não vou nada. Não, aqui realmente essa aula de hoje, ela é a continuação da aula anterior. Aí não tem como fugir. A explicação de uma aula anterior. Ó, a semínima pontuada também posso escrever, interpretar como 3 cocheias ligadas. Tá? Agora, na prática, o que isso quer dizer? É assim, vamos supor que eu tenho um compasso de 2 tempos. Mesmo que eu fiz aqui. 1, 2. No compasso composto, a minha base, né, de referência e de múltiplos, né? Como aqui eu tinha os múltiplos de 2 para fazer as notas mais curtas, aqui a base é 3. Então, é como se eu tivesse 2 tempos subdivididos em 3. Então seria assim, ó. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Tá certo? 2. 1, 2. Aqui era 1, 2. 1, 2. Aqui é 1, 2. 1, 2. Sacaram a diferença ou não? Com a base de múltiplo de 2, com a base de múltiplo de 3. Só aqui, você fazendo a contagem assim, me lembrou uma valsa. Realmente, muitas vezes o que a gente de ouvido interpreta como valsa, às vezes é esse tipo de compasso aqui, que são 2 tempos subdivididos em 3. A valsa mesmo, é isso daqui, ó. Seria 3 por 4. Como é que seria? Seria 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Isso é a valsa. O 6 por 8 seria 2 tempos subdivididos em 3. Seria 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu tenho esse ciclo de 2 tempos subdivididos. Mas são ciclos de 2 tempos, não necessariamente de 3. Aqui eu vou ter um ciclo de 3 tempos, assim como 3 por 4, só que cada tempo também subdividido em 3. Vai ficar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Que é diferente dessa valsa, que seria só 1, 2. Se eu subdividir, fica 1, 2,
Ok? Só para pegar aqui a diferença entre um e outro. Pior, né? A subdivisão aqui, a escrita, agora vem, ó, eu vou só colocar aqui um esclarecimento aqui antes de continuar, né? Eu estou dando essa explicação em dois níveis. O primeiro nível é o nível prático de como a gente usa isso para tocar, para cantar, para se achar no tempo que está acontecendo na música. O outro nível é como a gente lê ou como a gente escreve. Se a gente não entender o primeiro nível de compreensão, que é prático, a gente vai sambar para pegar o nível da escrita. Tá? E a teoria musical é sempre assim. Primeiro o cara toca. Né? Alguém tocou isso antes de que isso fosse abstraído e escrito como uma teoria. Então é sempre mais importante sacar como sentir o ritmo do que como escrever. Eu vou dar essa ênfase logo de cara. Tá? Então assim, mesmo que vocês boiem nessa primeira aula, eu quero que vocês pelo menos entendam como isso acontece no repertório. Ela disse, tem valsas. Às vezes a valsa é uma interpretação desse 6/8, que não é necessariamente uma valsa. É um compasso composto. Tá? Agora, metade do que a gente fala que é valsa é isso aqui. Pronto. É isso aí. Valsa não, é 6/8. Por que 6/8? Agora vem a parte teórica da história. Vou até tocar esse negócio aqui, ó. Vou explicar de novo. Porque eu tinha dois tempos. Só que cada tempo é uma nota pontuada. É aquela nota que eu tinha explicado aqui. Né? Um pouquinho em cima. Pontuada, que é a nota mais o valor da metade, ou 3 notas do valor inferior. Quando tem a nota pontuada, aqui na verdade eu tenho o quê? Eu tenho 3 colcheias. E aqui eu tenho mais 3 colcheias. Tá? Aqui não dá para ser, por exemplo, nenhum número referente da base a uma nota pontuada, porque não existe, né? Eu não tenho a nota pontuada com 2,5, ou aqui pontuada com 1,5. Né? Ia ficar bem complicado, né? Se colocasse 2 por 4,5. Né? É uma possibilidade, né, teórica, mas acho que é meio esquisito. Os caras preferiram assim. E aí o que acontece? Quando eu tenho 2 notas pontuadas, eu tenho 6 notas do tipo 8. Ó. 6 notas do tipo 8. Eu pego pela subdivisão e não pelo pulso. O pulso são 2 notas. 1, 2. Mas a minha escrita vai levar em conta isso aqui, ó. 1, 2, a palma. 1, 2. Eu estou contando então com a boca o pulso e marcando com a mão a subdivisão, que é a escrita de referência. Entenderam isso? Agora, na prática, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer os dois ao mesmo tempo. A gente tem que sentir o pulso e sentir que ela se projeta em 2 múltiplos e 3, né? Então, assim, para não confundir com valsa, eu não posso nem me basear só nesse, nem me basear só nesse. Tem que basear realmente nos dois. Eu tenho que pensar que são, quando eu ver 6, eu tenho que pensar que são 2 notas. É isso que é engraçado no compasso composto. 1, 2. Só que aí eu tenho a subdivisão. Tá? Agora é importante eu saber que são 2 notas, não 6. Porque se eu contar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Aí eu estou nisso aqui, ó. 6 por 4. Entendeu a diferença? O 6 por 4 existe também, que é isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que a base seria 2, né? A subdivisão de base aqui é 2, não é 3.
É isso que é o diferencial mais diferente. Diferencial mais diferente. Tá? Então o que é o 9 por 8? 1, 2, 3. Aí lá vou eu por 3 notinhas para cada um aqui, ó. Eu vou ligar, tá? Ó, isso aqui vale. Ó. Eu vou ligar as colcheias, ficam lá nas juntinhas assim. Entenderam isso? Ó? Estou fazendo? Olha lá. Todo mundo junto. 12 por 8. Pronto. Bom, aí eu acho que semana passada foi até aqui e eu comecei a entrar em que alta, não foi isso? Só pegar aqui um. Deixa eu ver se tem um violão. 16 cordas. Dois por 4. 1, 2. 1, 2. Você faz isso aqui, ó. Né? Ou, sei lá, samba. 1, 2. Você colocar aqui 4. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ok? 2 por 4. 6 por 8 é como se fosse 2 por 4, só que subdividido em 3. Então fica 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3. Entendeu? Então parece valsa, mas não é. É aquela coisa mesmo, mas sabe o que parece? Tem um nome. Tem o que eles chamam de jazz waltz. É a valsa jazz. É um 6 por 8. Essa coisa do. Tá? 3 por 4. Que seria compasso simples. Ficaria. Vou tocar a valsa aqui, como é que é? Ah, no violão fica aquela exemplo de valsa, né? Que é aquela coisa até meio sertanejo mesmo, assim, meu. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
morreu agora, né? O Zé Rico, de milionário Zé Rico. O Zé Rico tá cheio de valsas, que eu vi essa coisa aqui. É valsa mesmo. Ele vai cantar, inclusive essa subdivisão, como ela acontece? Se a gente pega uma música que é 3/4, a gente vai sacar que é 3/4, porque a subdivisão da voz, elas são notas múltiplas de 2. Se fosse 9/8, seria mais ou menos aí que está. Na música popular, acho que não tem muito exemplo disso não. Seria 1, 2, 3, 2, 3. É outra vibe, é diferente também, ó. 9/8 esse. Música brasileira não tem muito isso aqui não. Tem, sei lá, música celta deve ter os negócios assim, que eu já ouvi, mas eu não vou lembrar agora para tocar, né? Bom, 4/4. Então vem aquele ritmo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, né? Tá? 2, 3, 4. 12/8 são os 4 tempos subdivididos em 3. Aí vem o exemplo mais fácil de lembrar é o blues. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É esse? Ok? Ok, então assim. Mudando um pouquinho de assunto agora, tá? Posso apagar tudo? Tá bom. Então isso é o que eu tinha que falar para fechar e gravar também os exemplos para a câmera. Agora, isso daqui pode aparecer na prática, então eu já vou falar logo de cara. Que altera, que é o que, tá? Isso aqui. Então, o que é a que altera? A que altera é um valor composto a partir de uma unidade de tempo. Bom, não falei nada. É como se eu fizesse uma nota valer 3. Só que o que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou usar essas 3 notas num compasso simples. Por exemplo, no 2/4, isso eu comecei a falar no fim da aula passada. Né? Então tinha lá, vou pegar aqui mesmo o sambinha do 2/4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aí eu tenho esse. O que está acontecendo aqui? Eu estou batendo para cada um tempo
é isso? Aí você vai falar, pô, mas aí não é um compasso composto. Tá? Então eu estou colocando um valor que não existe naquela subdivisão dos compassos simples. Aí eu tenho que indicar que eu estou colocando 3 notas num tempo de uma só. Né? O que acontece? Para cada um tempo que eu bato aqui, eu conto 3. Como se fosse um composto, mas é tudo simples. Tá? Muito comum acontecer. Então aqui alta, eu vou colocar algumas, não vou pôr tudo que é possível fazer. Né? As mais comuns são essas aqui, ó. Dá para ler? Eu escrevi pequenininho, né? Que eu estou com gestão. Dá para entender que eu escrevi ou não? Dá. Tá? Você consegue ler aí, Alex? Tá bom. Septina no último? É septina. Tá. Septina. Então dá para ler. Dá, né? Então tá certo. Passou no teste. Bom, o que acontece? Agora, aqui é muito interessante. Ao mesmo tempo que o efeito é muito legal de se ouvir, isso daqui, é muito chato de, às vezes, de conseguir tocar. Né? Vocês imaginaram o que vai, né? No tempo de uma nota eu toco 3, eu já fiz aqui. Agora eu vou tocar 5 e depois eu vou tocar 7. Tá? Só que, assim, por exemplo, para quem canta, às vezes isso acontece de maneira espontânea. Interessante, quando eu vejo assim, partitura de área, de ópera, tem muito isso, tem de 9 também. Eu coloquei todo de 11, porque ela faz um floreio com a voz e ela está cantando várias notas. E aquele floreio, se você for contar os tempos, aí vira uma coisa bem complicada de se... Mas, muitas vezes acontece de maneira intuitiva. Tá? Aqui a ideia é puxar isso para a rítmica. Eu vou tentar fazer isso com vocês. Então vamos tentar fazer a tercina, só para ver o que acontece. Olha lá. Vamos pegar assim, ó. E, 1, E, 2, E, 1, E. Aí deixa esse pé meio no piloto automático, deixa lá, ó. Senão não vai dar certo. Se a gente fixar muito no pé, não vai conseguir pegar esses caras aqui. Ó, vou fazer bem forte para vocês pegarem comigo. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Aí, como esse de 5 é confuso, tem um truque, tá? Que é associar com uma... Eu peguei isso quando eu estudei, eles associavam com uma palavra. A palavra era
Então, só para tentar tocar alguma coisinha. E dois, e dois. Aí tenta deixar automático. Aí seria assim, ó. Seria como se eu falasse a sílaba, né? Ó, cuidado para não perder o. Vou falar assim. Lolo, Brigida, Lolo, Brigida, Lolo, Brigida, Lolo, Brigida, Lolo, Brigida. Aí a gente consegue ter os 5 tempos iguais e bater o tempo. Os bateristas gostam, né? Das Kelters. Agora vamos ver se a gente consegue fazer isso aí. É Gina Lolo Brígida. Só tem Gina. É o nome de uma atriz, né? É porque, mas era, sei lá, devia ser a Angelina Jolie dos anos 50, né? Porque foi um livro, eles pegaram uma palavra que você tinha sílabas em 7, em 5. E usa-se até hoje, né? Quando eu aprendi ainda era assim, né? Não faz tanto tempo que eu aprendi isso. Ó. Assim, né? Cada hora vai cair numa mão, né? Vai cair uma hora 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7. Isso é muito comum. O pessoal às vezes encara como um compasso, né? Mas aqui no caso não é um compasso, é uma nota que vai virar uma quelterazona de 7 notas. Então tá lá, né? Entendeu?
No ópera é muito comum isso aqui. Na verdade, eu já vi que altas em ópera de 11 e 9. Não chega nesse nível. Mas é que tá, eu acho que às vezes o cara ele pensa num efeito que soa espontâneo. Quando você escuta, você nunca vai associar com isso. Porque ele soa espontâneo e natural. Ele só fica difícil quando a gente teoriza. É claro que se você pelo menos tem um background, né, de treinar alguma coisinha assim, depois de um tempo isso não é tão inédito. Né? E na verdade na música, assim, até na música popular, não é tão difícil de aparecer isso. Né? Você pega lá música instrumental, você pega lá no Hermeto Pascoal, esses caras assim, isso aqui acontece direto, tanto esse quanto esse quanto esse. Isso aqui já acontece direto em qualquer tipo de música, a tercina. Tá? A sequintina e septina já varia um pouco o repertório, mas não é incomum. Incomum são outras que altas. Se a gente pegar assim pela música indiana, por exemplo, né, a música da Índia, da Arábia, música oriental, isso aqui é muito comum, tudo isso. Para eles respiram isso. O cara vai tocar em 7 e acabou. Né? Se a gente não fosse 7, normal. Ok? É só uma introdução, né? Não vou fixar fazer muitos exercícios nisso, porque aqui a ideia é só colocar isso como referência para o repertório, por enquanto. Tá? Eventualmente, sei lá, quando vocês estão tocando, cantando, apareça uma coisa assim, que pode ser um mistério, né? O que está acontecendo aqui? Então vai ser Não estranhar, né? Vai chegar uma. Você pega assim a música, só pegar a música do Pink Floyd, eu não digo que tem a septina, mas tem um tempo em 7 tempos. Uma banda como toca aí, o cara pede para tocar no casamento, tem um negócio em 7 lá, acabou, não vai tocar. Né? Não, essa não, essa a gente não faz. Então, é isso que eu estou querendo evitar. Né? Que o pessoal passa um pano assim. Não, então mais ou menos está valendo. Não. Aí também não, né? Porque é o que acontece. Né? Eu já vi umas coisas assim. Bom, temos ainda um tempo. Isso daqui seria a aula. Comecei a explicar um pouco a aula de ontem, semana passada. Estou fechando agora. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Dá tempo de começar outra ideia. Na semana que vem, eu pretendo voltar com o Pozzoli na terceira série. E, além disso, começar com o Pozzoli melódico. Para começar com o Pozzoli melódico, então vou mudar. Pode apagar isso aqui? Mudando totalmente de assunto de novo. Vamos à escala maior. Só para colocar um elemento que vai começar a entrar. Bom, vira e mexe eu volto para a escala, né? Quando eu vou voltar a falar sobre melodia, sobre harmonia, sobre tom de música, eu volto para a escala. Não é isso? O que é uma escala? Uma escala. Ih, caramba, os caras. Não adianta. Ó, tem uma explicação. Então, mas olha, tem a ver, porque escala em italiano, o que é? É escada. Né? Então, quando a gente ouve uma escala, a gente pode interpretar como se cada nota da escala fosse um degrau. Aí eu estou subindo e descendo os degraus. Então, por exemplo, se eu tenho eu estou subindo e descendo os degraus. Quando eu faço isso aqui na escala, ó. É como se eu subisse os
degraus de 2 em 2. Não é isso? Você faço isso? Não. Eu subi de 4 em 4 saltos. E tanto que eles usam essa terminologia de saltos. Salto de terceira, salto de quarta, salto de sexta e assim por diante. Não é isso? Aí eu tinha quais características? Eu tinha a junção aqui, né? Porque do primeiro para o segundo grau, estou pulando uma nota. Do segundo para o terceiro, estou pulando uma nota. Do terceiro para o quarto, não. Já falei sobre isso atrás? Alguém já viu, né? Já viu essa aula? Você já viu essa aula? Já viu também, né? Já não estou lembrado. Não está lembrado. Então por isso que eu estou sempre fazendo a anamnese. Ó. O que acontece quando eu ponho uma nota aqui? Dó. Do Dó para o Ré, eu estou pulando uma nota aqui que é o Dó sustenido. Do Ré para o Mi, estou pulando uma nota aqui que é o Ré sustenido, né? Do Ré para o Mi. Do Mi para o Fá, eu não estou pulando ninguém. Não é assim? E aí eu estou pulando aqui, ó, do Fá para o Sol. Fá sustenido, do Sol para o Lá. Sustenido, do Lá para o Si, Lá sustenido. Não é isso? É a forma, do Si para o Dó também não pulo ninguém. Aí eu lembro que lá atrás, eu peguei uma aula inteira só para fazer a distribuição dos tons das músicas de sustenidos e bemóis. Fiz isso? Vocês estavam aqui ou não? Alguém estava aqui? Eu não fiz isso? Você estava? Você lembra dessa aula? Mais ou menos? Mais ou menos. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma iniciação dos tons de novo agora nessa aula, e na aula que vem vai ser realmente uma aula do zero, para eu refazer os tons. Tá? Para a gente começar também com o tosone melódico, mais um pouquinho para frente. Então, o que acontece? Vamos fazer mais uma vez aquela divisão entre prática e teoria. Na prática, olha só, e aí entra uma coisa importante. Na prática, a gente tem que saber cantar uma escala maior. O que é cantar uma escala maior? É cantar de ouvido qualquer escala com essa sonoridade aqui, ó. Quando eu canto isso daqui, eu estou associando os graus com essas características de semitom, né, que quando eu pulo as notas, e de tom quando eu pulo as notas. O que acontece? Isso acho que eu já comecei a explicar na aula. Quando a gente ouve qualquer música, a gente ouve esse código aqui, ó. Ele está embutido em qualquer música. Eu digo assim, qualquer música não, mas a maioria das músicas que a gente ouve. Por exemplo, se for qualquer música com voz e acompanhamento, basicamente eu vou ter uma escala como referência. Tá? Mas boa parte da música a gente escuta no Ocidente, né? Vou colocar assim. Tá? O que acontece? Quais são as boas notícias? As boas notícias é que todos vocês já têm de ouvido a escala maior. Tá? Melhores notícias são para os cantores, porque todos os cantores, fazendo qualquer exercício de solfejo, já está cantando a escala maior. E isso vai facilitar muito quando vocês forem fazer os saltos, ou reconhecer os saltos, tá? Para ter uma noção boa do que é uma melodia. O que é uma melodia? Aliás, aqui é uma percepção, né? Aqui seria um exercício de percepção. O que é melodia? Que eu falei lá na primeira aula desse curso, né? Eu falei isso. O que não é melodia? Aí começa assim, né? O que não é? Né? Nem olha pra mim, né? Tipo, e não tá no caderno, né? Tá? Eu fiz a pergunta assim e respondeu. Falei, legal, ele levantou, mas não precisa anotar.
não, tem melodia feia. Não, tô zoando. Ah. Tá bom. Aí eu já estava me compondo, eu estava fazendo tipo uma análise das melodias. Mas o que é? O que eu estava falando? Isso aí, passando a primeira aula. Isso mesmo. E a melodia eu coloquei, ó. É isso? Ah, não, que já é revisão, né? Já é revisão. Bom, mas aí não tem a definição ainda, porque foi na primeira aula mesmo. Né? Mas o que é a melodia? Só falar, não faço depois. Juntas, assim. Não, juntas. É harmonia, né? São juntas. Então o que é a melodia? É um discurso. Né? Um discurso assim, eu tenho um assunto e eu tenho um discurso, só que é um discurso musical. Né? Estou falando musicalmente. Só que eu estou falando de maneira que as notas são sucessivas. Né? Você colocou, né? É como se pegasse, por exemplo, um alfabeto e a partir desse alfabeto eu vou criar as frases, como se fosse mutação gramática musical. Eu tenho uma pré-escolha aqui das notas. Vale em todas as notas. Desde que a primeira para a segunda eu pule uma nota, a segunda para a terceira eu pule outra nota, e eu mantenho essa escala maior como se fosse uma fórmula. É uma fórmula. Eu posso colocar aqui, isso aqui é o quê? Seria a fórmula da escala maior. Tá? Agora, o que vai acontecer quando a gente for cantar a escala maior? Dependendo da nota que eu usar como referência para ser a primeira, alguns vão ter mais facilidade para cantar, né? Outros mais dificuldade. Ou ainda, todos vão ter dificuldade para cantar. Aí o que eu faço? Eu mudo de tom. Né? O que é mudar de tom? Muda a voz, né? Como? Muda a voz, assim, no tom. Muda a escala. Deixa a escala mais grave ou deixa a escala mais aguda. Eu falei em tom musical, eu estou falando de escala. Tá? A pessoa fala, está muito alto, está baixo. Está muito alto, estou numa escala muito alta, ou seja, não consigo cantar aqui. Mas aqui eu consigo. Eu toquei a mesma sequência, essa relação, a mesma fórmula. Mas aí eu baixei o tom. Mas aí repare que eu mantenho a mesma fórmula. Tá? Então, aí eu vou falar de novo, você fala isso. Quando eu falo assim, ó, muda de tom, muda de escala. Estou no tom de Dó maior. Estou na escala de Dó maior. Entendeu? Estou no Fá, na escala de Fá. Tá? Beleza? Bom, o que vai acontecer também? O que vai acontecer é que os acordes, que eventualmente a gente escuta numa música, né, acompanhamento, uma voz acompanhada de um instrumento ou de uma banda, sei lá, as notas do acorde, geralmente, né, não todas, mas a base para eu harmonizar o acompanhamento
também vai ser a própria escala. Então, se eu estou no tom de Dó maior, os acordes vão ser gerados a partir das notas da escala de Dó maior. E se eu estou em Lá maior, assim por diante. Tá? Isso aí é a questão teórica, mas se você for ver na prática de ouvido, isso se concretiza. Finalmente, antes de entrar na teoria, que eu vou entrar só semana que vem. Não vou falar de teoria agora, não, que eu não consegui terminar. Para quem toca um instrumento, a única maneira de você dominar uma escala maior é você cantar a escala. Tá? Porque assim, por exemplo, eu toco guitarra, né? Aí na guitarra, você tem, por exemplo, os métodos de guitarra, o cara te dá trocentas escalas, aí eles colocam aquela divisão dos modos gregos, né? Jônico, dórico, frígio, lítio, não sei o quê. Você viu quem que toca guitarra? Você toca guitarra? Você faz isso. Ninguém tem guitarrista, geralmente tem guitarrista soprando. Mas o que acontece? Os caras, eles acabam dominando o desenho da escala sem necessariamente saber como ela soa. Tá? E muitas vezes o pessoal tem dificuldade, por exemplo, para tirar música de ouvido. Por quê? Porque não introjetou a fórmula da escala. Ou ainda, quando é o caso de cantores, tem dificuldade de fazer saltos. Por exemplo, vai cantar isso aqui. Assim, logo quando voltou para cá, já voltou outra nota, né? Que vai aqui no Dó, Si, Dó. Vou voltar pro Dó. Tem que ser aquele mesmo Dó que você começou a música, tá? Não é? Dó, Dó, Si, Dó. Já tá fora, entendeu? Não é isso que acontece? Por que acontece? Porque você não tem uma escala maior de ouvido. Então isso aqui, para qualquer instrumentista é fundamental. Tá? Mas eu sou baterista. Vai afinar um tom sem ter ouvido. Afinação de bateria, você pode colocar uma razão de quintas, por exemplo. Afinação de tom, afinação dos surdos. Ele vai seguir mais ou menos alguns critérios de intervalos. Tá? Se você quiser, né? Geralmente tem uma relação assim. Pelo menos você tem que ter ouvido para eu não tenho uma palavra em português, por exemplo, o pitch, né? Que é a altura do som comparada com outro som. Não é? Então, a grande questão do ouvido melódico, né? A gente sacar alturas, é sacar o pitch do som. E para sacar o pitch do som, é por comparação. Tá? Então, por quê? Você está afinado ou desafinado sempre com relação a outra nota. Não é isso? Então, a matéria-prima que mais é usada na música ocidental é a escala maior. No Pozzoli melódico, o que a gente vai aprender? A gente vai aprender a afinar o ouvido. A contradição que existe em afinar o ouvido é que só dá para fazer isso quando se canta. Tá? Por quê? Eu já falei isso também nas aulas. O problema da afinação é reter algum som de referência e comparar a nota que você canta com o som de referência que você tem. Não é assim? Se eu tenho um som de referência muito claro e as notas da escala muito claras para mim, como elas soam, eu tenho menos chance de desafinar, porque eu sempre vou voltar para essa referência que eu tenho internamente. Que é Dó, eu acredito, né? Se eu tivesse Dó aqui, ó, os outros graus que eu vou cantar, mesmo sem cantar nada, pelo menos afinado, eu vou dar, porque eu tenho sempre
calculando a distância, que é o sexto grau, porque eu tenho de memória a escala. Tá? Ou você pode julgar para ver se está afinado ou desafinado. Você está ouvindo. Ok? Deixa eu ver aqui o que temos. Então, semana que vem, eu vou voltar aquele ciclo das quartas e quintas para a gente saber como reconhecer, ainda não escrever, como reconhecer os tons das músicas ou escalas, vendo a primeira característica da partitura, que é a clave, né, e os acidentes. Ok? Então, ficamos por aqui hoje. Maravilha. Maravilha.